pessoal, a gente vai para a sequência das leis de Newton, agora, pegando aqueles sistemas da primeira parte e aumentando um pouco o grau de dificuldade. Eu costumo olhar para as leis de Newton como se fosse um jogo de videogame ou qualquer tipo de jogo que tem essa questão da evolução de fases. Porque primeiro você olha para as leis de Newton, elas são super simples, né, o enunciado delas. A questão da inércia é um pouco mais chata de falar, né? A questão do movimento uniforme. É difícil a gente aceitar que o movimento uniforme ele é uma condição natural do corpo. Um corpo, né, no que diz respeito à cinemática, ele tem duas condições naturais: o repouso e o movimento retilíneo uniforme. Aí a segunda lei fala da aceleração associada à força e a terceira lei fala da ação e reação. O que a gente vai fazer agora é pegar os sistemas e introduzir problemas. O atrito, a força elástica, o plano inclinado, e as coisas vão ficando cada vez mais complexas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar discutindo esses pontos caso a caso, e aí alguns deles eu vou pôr alguns exemplos, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Os outros a gente vai deixar para fazer na aula. Tá? Eu gosto, assim, eu não gosto de, no caso da lei de Newton, eu gosto de dar a teoria e o exercício separados. Por quê? Porque eu consigo falar do assunto duas vezes. Então, primeiro a gente deduz as fórmulas, depois a gente aplica elas nos exercícios. Tá? Bom, a força tensora... Peraí, deixa eu... Só para a gente poder entender, o que eu separei em casinhos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai discutir, que na verdade já foi discutida de uma certa forma, é a força de tração, a força tensora, né? A força tensora é uma força transmitida de um operador para um corpo por meio de uma corda, tá? Ah, mas Dan, qual é a vantagem de uma força tensora, né? Por exemplo, aqui você vê um cara representando um cara aqui na foto, ele está puxando a caixinha para a direita. Espera aí. Ele está puxando a caixinha para a direita. Vamos imaginar que ele está fazendo uma força de, sei lá, 100 newtons, exemplo, tá? Essa força de 100 newtons ela é transferida para a caixa pela corda. Então, todos os pontos da corda eles estão submetidos a uma força de 100 newtons. Tá? A vantagem é justamente essa: transmitir uma força integralmente. Né? Não é tipo assim, ele faz 10 e aqui ele chega a 5. Tá? A gente vai aprender, quando formos estudar hidrostática, que existe um dispositivo chamado de prensa hidráulica, onde você consegue, por meio de uma situação, transmitir uma força menor e ela se ampliar do outro lado do sistema. Aqui não. Aqui, se eu puxar com 100, esse 100 vem parar aqui. Tá? Então, a tração é como se fosse um condutor de força. Qual a vantagem de você fazer a tração por uma corda? Isso te permite direcionar a força. Então, eu posso fazer uma força na vertical, horizontal, e mesmo assim eu consigo provocar o movimento da caixa. Tá? É basicamente isso, não tem muito o que se falar. Tá? Aqui, ó, a força de tração tem a mesma direção do fio e o sentido é o mesmo que mantém o fio esticado. Então é o cara puxando, basicamente. Né? Por isso que naquele exercício da aula passada, de polia, a gente mostrou na polia as trações para baixo. Né? Porque os corpos estavam pendurados nos fios e os fios estavam sendo tensionados para baixo. E era isso que mantinha, que faria com que a polia tivesse que ser pendurada no teto, né? Tá? Tudo bem? Então aqui nada de muito especial em relação à força de tração. Só aquela questão que eu já tinha falado também, né? Que nos fios ideais a massa é desprezível. Ponto. Tá? E só uma coisa importante, né? 5.2, porque na aula passada, o 5.1 era... a gente já tinha discutido força normal, já tinha começado a trabalhar com essas situações. Tá? Bom, a discussão ela fica mais inchada, né, recheada, quando a gente entra no atrito.
né? Eu gosto sempre de fazer uma discussão bem calma no atrito, porque tem bastante coisa para a gente aprofundar aqui. Bom, o atrito ele é uma força de contato. Quer dizer, só há atrito se tem contato. Curiosamente, na teoria da física moderna, o atrito, quando eu falo da teoria da física moderna, eu estou falando das 4 forças fundamentais da natureza. Né? A teoria de campo, ela tenta dizer que tudo que acontece no universo, qualquer tipo de interação entre corpos, ocorre mediada a partir de 4 forças: gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca. O atrito é uma força de natureza eletromag. Existe atrito porque existe interação molecular. É basicamente isso, né? Se você for tentar explicar atrito da forma, digamos assim, mais elementar possível, o que eu quero dizer com mais elementar possível? No nível mais elementar da matéria, você vai entrar na interação molecular. Então você tem corpos com dipolos, moléculas que interagem por dipolo induzido, dipolo permanente, ponte de hidrogênio, o que quer que seja, e essa interação, associada também a uma porosidade, né, do material, onde a matéria se encaixa, é que vai gerar o atrito. O atrito ele é percebido pelo efeito Joule, né? Quando você esfrega um corpo no outro, ocorre aumento de temperatura, né? Então, a gente vai voltar a falar de atrito, inclusive na parte de eletrostática, né? Que é uma das formas que você tem de trocar elétrons entre corpos através do atrito. Na mecânica, o atrito, ele primeiro vai ser estudado experimentalmente, né? O que eu quero dizer com isso? Do que depende o atrito, né? Em termos macro, porque a gente está olhando para o atrito aqui no movimento, então não é o atrito micro. Esse atrito, ele tem, primeiro, por ser uma força, ele vai ter características vetoriais, então ele tem módulo, direção e sentido, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu colocar aqui uma... Ó, aqui. Aí eu já explico tudo de uma vez só. Bom, primeiro, quando a gente lê essas frases aqui, tem muitas dessas frases que têm a ver com o vetor atrito. Né? Quando você vai desenhar um atrito, como é que eu devo desenhar? Primeiro, a gente costuma desenhar o atrito, geralmente, na superfície. Né? Embora veja que aqui, o atrito foi desenhado junto com o peso, junto com a força, junto com a normal, bem no centro de gravidade do corpo. Essa é a maneira mais correta de você desenhar as forças num corpo, tá? Mesmo que ele seja um corpo extenso, você vai considerar as forças atuantes no mesmo ponto, tá? E eu vou contar para vocês por que isso acontece. Pelo seguinte, se você colocar o atrito onde ele está de fato, seria onde, né? Aqui, ó. Tá? O atrito está aqui, não está? Se você desenhar o atrito aqui, o teu problema fisicamente ficou bem mais difícil. E eu vou te contar por quê, mas não vou te contar não vou contar o detalhe, porque depois a gente vai falar sobre isso. Porque é o seguinte, a partir do momento que o atrito é colocado nesse ponto aqui, tá? Quando a pessoa empurrar o corpo, tá vendo que essa força aqui, ó, ela tá longe do chão? O que essa força pode causar nesse corpo? Um torque. O corpo pode tombar. Então você começa a ter um problema que já não é mais um problema de ponto material. Você começa a analisar a torque que uma força vai gerar, né? Qual que é a condição para que não haja tombamento do corpo. Então tem uma série de coisas que vão deixar o problema mais complicado, tá? Então a gente vai deixar tudo no mesmo ponto, beleza? Tá. Tem sentido contrário à tendência do movimento. Então quer dizer, se a força que está sendo aplicada sobre o corpo pela pessoa está para a direita, o atrito está para a esquerda. Tá? E veja que ele fala, aqui eu escrevi, né? A tendência do movimento. Porque assim, o fato de você estar vendo essa figura aqui, ó, não quer dizer que o corpo esteja andando. Ela pode estar fazendo isso numa condição de repouso e ela pode estar fazendo isso numa condição de movimento.
para quem já estudou esse assunto, sabe do que eu estou falando. Existem dois tipos de atrito. O atrito que a gente observa quando o corpo está em repouso e o outro que está em movimento, tá? Daqui a pouco a gente comenta. Depende do tipo de material da superfície, né? Isso mostra a interação em nível molecular, que o atrito acaba sendo consequência, né, de interação molecular, tá? E mais importante, depende da força de compressão entre o corpo e o chão. Quem é essa força de compressão? Essa força de compressão, ela está aplicada no chão, tá? Então, já vamos anotar umas coisinhas aqui, ó. Essa força de compressão, ela está aplicada no chão, mas, por ação e reação, ela é devolvida ao corpo. Então, ela é aplicada no chão e, entre aspas, devolvida ao corpo como normal. Como normal. Então, é assim. Quanto mais o corpo aperta o chão, mais o chão aperta o corpo. Mais atrito. Mais atrito. Tá? Então, veja. O módulo do atrito é calculado pela fórmula famosinha, né, que é μ vezes a normal. Tá? O μ, na verdade, representa a influência do tipo de material. Se o material é mais áspero, portanto, ele terá um maior coeficiente de atrito. Ele é um número. Depois a gente até pode interpretar de maneira mais conceitual o que significa o μ, fisicamente falando. Tá? E depende da normal. E depende da normal. Tá? E aí toma cuidado, por quê? Porque a normal nem sempre é igual ao peso. Tá? Numa situação hipotética como essa, a normal e o peso se anulariam. Né? Então aqui eu posso dizer, ó, nessas condições, né, um plano horizontal, onde só tem na vertical o peso, então peso igual a normal. Tá? Mas existem maneiras de você aumentar o atrito. Existem maneiras de você aumentar o atrito, que seria, de alguma maneira, comprimindo o corpo sobre o solo de uma força adicional, né? Que é o que basicamente o que norteia os carros que correm em velocidades muito altas, né? Aquela ideia da pressão aerodinâmica, que eu já falei para vocês em outros momentos, tá bom? Supondo uma caixa inclinada que está em contato simultaneamente com o chão e uma parede, e que essa caixa comece a escorregar, teria atrito nos dois pontos? Então, a gente precisa entender o seguinte, né? O atrito, ele está sempre no... E aí eu volto nessa frase aqui, que ela é importante. Ó. O atrito, ele tem o sentido contrário à tendência do movimento. Então, por exemplo, eu vou tentar desenhar uma situação, aí você confirma se é isso, tá? Você tem aqui um plano inclinado, supondo uma caixa inclinada que está em contato simultaneamente com o chão. Aqui. E aqui uma parede. Eu não sei se a parede está aqui, ó, antes ou depois. Posso colocar a parede aqui, ó? Pode escrever aí que, se for o caso, eu apago ela. Porque nesse caso, veja, ele pode ter dois atritos, mas aí a questão depende em que direção você vai analisar o movimento. Por exemplo, se você for analisar o movimento nesse eixo aqui, ó, vamos chamar esse eixo de X, pode ser? Se você for analisar o movimento no eixo X, o atrito ele está aqui, ó, só nessa superfície.
Agora, como ele está numa parede, que foi o que você sugeriu aqui, apoiado na parede, ele poderia ter uma tendência de movimento para o outro eixo, que é o eixo da normal. Que é o eixo da normal. Chão na horizontal. Ah! Aí tem uma outra questão. Tá, deixa eu terminar isso aqui, daí eu já estou falando e tá legal isso aqui que eu estou falando também, então eu vou falar. Então você entendeu que nesse caso, no caso que eu estou citando aqui, a gente teria uma tendência de movimento para cá, um atrito para cá, ou uma tendência de movimento para cá e um atrito para cá. Agora, o que pode acontecer também é uma situação assim. Daí, vou apagar aqui. O bom é que você não se suja de tinta de canetão. Aqui. Ó, você pode ter uma situação assim, ó. Uma parede e uma caixa aqui, ó. Por exemplo. Eu consigo manter essa caixa parada na parede. Só que tem um detalhe. Eu preciso apertar a caixa sobre a parede. Então imagina que vem alguém da esquerda para a direita e aplique uma força F na caixa. Aqui está a parede, ó. Tá. O que a gente sabe? Que existe além da força F, a força peso que a Terra exerce sobre a caixa. Tá? Para que a caixa fique parada, há de existir um atrito. Temos que ter um atrito. Aqui, ó. Então, desenha um atrito. Que não está nada reto, mas tudo bem. Tá aqui. Tá? Nesse caso, você tem que provocar uma certa força de tal maneira que o atrito fique igual ao peso. Daqui a pouco a gente vai até fazer um exemplinho disso aqui, viu? Eu não vou estender muito nisso, porque vai voltar. A gente vai voltar a discutir. Tá? No chão na horizontal, a parede na vertical. Mesmo. E só a caixa inclinada. Ah, não sei então. Aí é uma outra coisa. Putz, será que é isso agora? Vamos ver se é isso. Ó. Uma parede. Aqui. E uma caixa assim, ó. Assim. Aê, porra, caralho, até que enfim, Danilo. Tá, isso existe também. Só que aí, ô Jade, aí é o que eu vou te falar. Nessa situação, para que eu consiga explicar o equilíbrio dessa caixa, eu vou ter que adotar a questão do torque. Então a gente vai trabalhar na parte de estática. Por quê? Porque você vai ter um atrito para cá. Por que você vai ter um atrito para cá? Para cá é boa, né? Para a direita. Porque há uma tendência da caixa em escorregar para a esquerda. Fazer isso aqui, ó, blup. Então há um atrito aqui. Há um atrito. E aqui também tem que ter um atrito. Para cima. Para cima. Para cima que todo santo ajuda. Por que tem que ser para cima? Para evitar a tendência de escorregamento para baixo. Porque você consegue perceber que a caixa ela tem duas tendências de escorregamento. Ela tem uma tendência de escorregamento na horizontal, de fazer isso aqui, ó, ops, né? Crianças não façam isso em casa, mas imaginem se vocês, por exemplo, molhados, com o braço molhado, tentando se apoiar num azulejo e ficando desse jeito aqui com o pé molhado no chão. Você ia tentar. Quais eram as tendências de escorregamento? Ou você ia escorregar aqui, né? Começar escorregando por abaixo, ou seu pé ia escorregar para fora. Então, para que você mantenha a caixa desse jeito aqui, você tem que manter esses dois atritos funcionando. E aqui ainda tem outras forças atuando nesse monstro, né? Que são, veja, o peso. Eu tenho uma normal aqui. E tem uma normal aqui, ó. Então, e sabe qual é o problema dessa situação?
a gente vai, quando eu falei para você, a gente vai estudar ela na parte de estática, mas aqui eu só consigo estudar admitindo que essa caixa é um corpo extenso. Então eu não consigo trabalhar com só dizendo assim, a força resultante é zero, tá? Mas, por exemplo, o Enem já perguntou esse tipo de questão e a FUVEST também. Na verdade, não era uma caixa, tá? Era uma escada. Era uma escada. E aí ele perguntava, ele falava, quais são as forças que estão atuando na escada? Beleza? São basicamente essas daí. Vê que eu tenho duas normais, né? Eu tenho uma normal aqui, ó. Eu tenho uma normal aqui, normal ao eixo X, ao chão. Então ela é normal ao chão. E aqui eu tenho uma normal à parede, né? A normal à parede, tá? Beleza. Opa, perdão. O coeficiente eu já tinha falado, né? Da questão do coeficiente, ok. Beleza. Vamos então continuar, porque agora o que a gente precisa entender é a questão do atrito estático, a questão do atrito dinâmico. Então, eu preciso que você primeiro imagine uma situação. A situação é a seguinte. Você está empurrando essa caixa. Só que você empurra essa caixa com uma força não suficiente para ela andar. Ok? Essa é uma situação. Agora pensa numa outra situação em que você já está empurrando a caixa com ela em movimento. Tá? O que a gente vai observar, e quando eu falo a gente, essas observações elas foram feitas em laboratório, com experimentos, é que o atrito ele se comporta de maneira diferente, de maneiras diferentes, quando o corpo está em repouso e quando o corpo está em movimento. Então eu peço que vocês prestem muita atenção nas palavras que eu vou usar. Quando o corpo está em repouso, o atrito ele é uma força responsiva. O que é uma força responsiva, Dan? O atrito é aquilo que você faz no corpo. Exemplo. Imagina que essa pessoa está empurrando esse corpo com uma força de 1 newton. Se o corpo está parado, o atrito também é 1 newton. E tem que ser. Porque se o corpo está parado, a resultante tem que ser zero. Imagine agora que o corpo ainda é em repouso, mas a pessoa está aplicando no corpo 3 newtons. Se o corpo está em repouso, o atrito também é 3 newtons. Então ele muda, o atrito é uma força meio camaleão. Você empurra com 5, ele devolve 5. Você empurra com 6, ele devolve 6. Você empurra com 7, ele devolve 7. Só que isso tem um limite. O atrito não vai conseguir responder sempre assim, porque senão nenhum corpo sairia do lugar. Certo? Existe um valor máximo de atrito suportável nessa condição. Esse atrito é chamado de atrito estático. Tá? Se você aplicar uma força maior do que esse limite, aí entra em ação um novo atrito, porque agora o corpo está andando. Então, antes o corpo estava parado e o atrito era responsivo. Era um atrito de resposta ali. Quando o corpo estiver em movimento, surge um novo atrito. Esse novo atrito, ele é menor do que aquele máximo e ele é constante. Eu vou mostrar um gráfico, tá? Calma, eu estou só conversando para você entender a diferença do atrito estático e o atrito dinâmico, ou atrito cinético, depende do como que você estudou, você vai ouvir esses dois termos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, tá? Aqui está o gráfico. Aqui você tem o gráfico, vamos explicar primeiro os eixos, né? No eixo X do nosso gráfico, nós temos uma força aplicada pelo carinha, pelo cara, o operador aqui, ó. Ele vai empurrar uma caixa, tá? Então, quanto mais para a direita tiver o ponto, maior a força que ele está fazendo. Ó, você está percebendo que ó, a força está aumentando, tá? Aqui no eixo Y, você tem o atrito no corpo. O atrito no corpo.
Tá? Muito bem. Então aqui o cara sem atrito, porque ele não está apertando, empurrando a caixa. Então, ó, quando a força aplicada é 0, o atrito é 0. Aí ele vai lá e aplica uma forcinha. Mas essa forcinha não é suficiente ainda para tirar o cara do repouso, a caixa do repouso. Qual é o atrito responsivo? É um atrito igual àquela força. Então, por exemplo, se a força que ele está fazendo aqui é 5, o atrito aqui é 5. Tá? Aí ele vai lá e empurra um pouquinho mais. Empurra um pouquinho mais. Mas não é suficiente ainda para tirar a caixa do repouso. Porque o atrito ainda responde com a mesma força. Tá? Então, todos esses aumentos de força não estão sendo suficientes para tirar o cara do repouso. Só que chega um limite. Essa força aqui, ó, é a força cujo valor fará o corpo ainda continuar em repouso. Ele está em repouso, mas está quase saindo. Se eu aumentar mais um meio newton, acabou, ele anda. Esse atrito é o atrito chamado de destaque, ou atrito estático. Tá? Eu aprendi no cursinho como atrito de destaque. Por quê? Porque é o máximo que tem. A partir daquele você destaca o corpo do repouso. Tá? Beleza. Esse atrito é um valor específico. Quanto vale este atrito? Perdão. Ele vale o FAT estático, né? Ele vale μ, só que esse μ é um valor especial, multiplicado pela normal. É o valor do μ estático. Tá? É mais ou menos assim, eu não sei se eu vou tentar ser mais claro no que eu estou tentando pensar. O μ, ele mostra como é que o chão se comporta com o corpo. O que fica muito claro é que o chão ele se comporta quando o corpo está em repouso de um jeito, quando o corpo está em movimento de outro jeito. Tá? Então esse é o μ estático. Beleza. Essa força é a força limite. Suponha agora que o cara está aplicando uma força maior do que o limite. Então aqui o corpo já está no movimento. Quando o corpo já está no movimento, olha que interessante. O atrito, ele não importa mais se você está empurrando com muita força ou uma puta de uma força. O atrito é o mesmo. E ele é um atrito menor do que aquele máximo, ó. Então, é como se o caldo vai enchendo, transbordou. Transbordou, agora o atrito vira uma outra situação. Tá? Esse atrito é o atrito cinético. Tá? Então, vamos ler aqui o texto e aí a gente compara um atrito com o outro. Ó. Durante o repouso, à medida que a intensidade da força F que se aplica sobre a caixa aumenta, a intensidade da força de atrito também aumenta, de modo que a força e o FAT, força de atrito, se equilibram. Se a intensidade da força F continua aumentando, a intensidade do atrito também aumenta até atingir um valor limite. Quando isso ocorre, a caixa está na iminência do movimento. Tá? Então ele fala assim, qual deve ser a força que torne o corpo na iminência do movimento? Qual é a força que se aplica? Tá? Beleza. Aí vem a situação do corpo já andando, que é o outro slide. Se vocês quiserem tirar print aqui. Vamos lá. Olha o que ele fala no FAT cinético. Assim que o objeto cede à força aplicada e começa a se mover, a força de atrito passa a um comportamento relativamente independente, ó. Não é mais uma coisa de resposta nesse sentido. Com intensidade aproximadamente constante. Nessa situação, ela passa a se chamar atrito cinético. Tá aqui, ó.
Beleza? Então, nos exercícios, geralmente, ele diz o que está acontecendo com o corpo. Está em movimento, está em repouso, e ele vai te ofertar os dois coeficientes, tá? Por quê? Porque os coeficientes são diferentes. O coeficiente que eu uso para o repouso é aquele coeficiente máximo. Máximo. E o coeficiente para o movimento é um outro, tá? Beleza? Perguntas, gente? Aqui a gente tem as formulinhas. Ó, aqui nós temos as formulinhas. Mi estático vezes a normal, Mi cinético vezes a normal, tá? Com uma observação aqui que é o coeficiente de atrito estático, como ele é um valor, como ele se refere ao atrito máximo, né? Ele é sempre maior do que o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, né? Eu tô falando dinâmico, mas eu mesmo escrevi cinético no slide. Aqui. E cinético. Tá bom? Beleza? Podemos continuar? Aqui eu queria agora sim, fazer o problema da parede, que foi numa das 3 tentativas que eu no final acabei acertando. A pergunta da Jade, que ela está sem o áudio. Eu vou trocar aqui o slide, ó. Isso aqui eu tirei de um livro, lá na hora da explicação do atrito, eu peguei um modelinho de questão que é bem na linha de vestibulares de maneira geral, assim, é uma questão considerada fácil, tá? Ela pode vir na forma de teoria, ele pode pedir para você desenhar vetor, enfim, tá? Tá aí um estudinho de caso. Aqui você tem o corpo mantido pressionado contra a parede, sem escorregar, conforme mostra a figura ao lado. Sabendo que a massa do corpo vale 1 kg e que o coeficiente de atrito vale 0,6, calcule a força que deve ser aplicada ao bloco para que ele não caia. Basicamente aquilo. Tá? Então eu tenho, ó, uma força peso aplicada pela terra no corpo. Tá? Eu tenho uma força de atrito para cima. Certo? Na verdade, essa força está sendo aplicada na parede, né? Mas a gente vai representar ela daquele jeito que eu falei. E tem uma terceira força no corpo, que é a força que a parede faz no corpo. Tá? Que seria uma normal. Seria basicamente isso aqui, ó. A normal. A normal. Tá? A força normal, ela é aplicada pela parede sobre o corpo. Quem aplica essa força no corpo? A parede, não é? Mas por que a parede aplica essa força no corpo? Porque o corpo empurra a parede. Né? Então, assim, o cara empurra o corpo empurra a parede para a direita e a parede empurra o corpo para a esquerda. Tá? Então, essa força normal, ela tem o mesmo módulo que a força que o cara está fazendo na parede. Tá? Beleza. Então, condição de repouso. Força resultante 0. Estamos usando a segunda lei de Newton. Se o corpo tem que ficar parado, eu quero que a resultante seja 0. Mas é a resultante nos 2 eixos, né? Mas eu vou me concentrar no eixo Y. Porque o eixo Y é onde ele vai efetivamente andar, né? Então, peso mais... Opa. Peso menos FAT igual a 0. Aqui tanto faz você falar peso menos FAT como FAT menos peso, porque a resultante tem que dar 0, né? No final das contas, o que a gente acaba descobrindo é que o módulo do peso
tem que ser igual ao módulo do FAT. Tá? mg igual a mi vezes a normal, que é o que eu quero, né? Tá? A normal é exatamente igual à força que deve ser aplicada ao bloco, tá? Em módulo. Então, a normal é igual a massa, que é 10, sobre 0,6. 0,6. Tá? Aqui o número não ajudou muito, né? Tá? 10 dividido por 0,6, eu não sei quantos que dá. Deixa eu ver aqui. 3, não sei o que, não sei o que. Ah, dá 16,7, aproximadamente. Tá? Beleza? Então você teria que, para você conseguir fazer o corpo ficar parado, você tem que apertar ele com essa força de 16,7 newtons. Tá? Por que isso? Porque essa força, uma parte dela vai virar atrito. Né? E aí eu queria falar um pouquinho com vocês para a gente tentar entender o significado da normal na conta. Fisicamente, da normal não, do Mi, né? O que esse valor quer dizer na prática? Né? Quando você fala que a força de atrito é Mi vezes a normal, de uma certa maneira, você está dizendo que uma parcela da normal vai virar atrito. Por exemplo, veja que nesse caso, a normal, que o coeficiente de atrito do corpo, ele vale 0,6. Então, quando você coloca 0,6 aqui, ó, o que você está querendo dizer? Que nessas condições do problema, 60% da normal vai virar atrito. Né? Em termos de valor, não é que a normal vira atrito. É que é como se você aplicasse uma dada normal, cujo valor, 60% vai ser usado para o atrito. Então, quanto maior a normal, maior o coeficiente de atrito, maior a quantidade dessa força normal que vira efetivamente o atrito. Tá? Os coeficientes de atrito são valores assim sempre intermediários, assim, valores quebradinhos, né? 0,5, 0,4, tá? De uma certa forma expressam porcentagens, ok? Continuando. Aqui eu gostaria de encerrar a discussão do atrito com um probleminha de um atrito diferente, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o atrito que a gente viu aqui, esse atrito cinético, esse atrito estático, ele é um atrito do caso mais comum. Agora, existe um outro atrito de uma força relacionada com a velocidade do corpo, que é a força da resistência do ar. Então, existem alguns exercícios de vestibular. Esse exercício ele é um exercício modelo, tá? Tipo, que eu tirei de vestibular, mas basicamente para você entender a situação. Tá? A questão do paraquedista, gente, ela tem uma dinâmica, né, uma explicação para a lei de Newton que ela é filé mignon para vestibular. O que tem de exercício de vestibular falando sobre isso você encontra um monte. Então, a história é a seguinte. Imagina um paraquedista caindo. Tá? Um corpo com peso. Só que agora, ele não está mais em queda livre. Porque tem ar. Então, é natural que a gente imagine o ar exercendo uma resistência. Força de resistência do ar. Tá. Acontece que a força de resistência do ar, ela não é uma força de atrito normal. Por quê? Porque ela varia. Uma força de atrito dessas que a gente está estudando. Por exemplo, o atrito cinético, que é quando o corpo está em movimento, ele é um atrito constante. Vocês viram ali no gráfico que não importa se você está com uma baita força ou com uma força menor, se o corpo está acelerando, ele está em atrito cinético. Aqui não. O atrito de resistência do ar, ele tem uma fórmula meio que padrão, tá? Você não precisa decorar a fórmula, porque essa fórmula é dada nos exercícios, tá? Ela é dada por K
vezes A vezes V quadrado. Tá? E aí daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre isso. Mas o que eu queria chamar a atenção mais na fórmula é a relação da força com a velocidade. Tá? Quer dizer, quando você dobra a velocidade, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando você dobrar a velocidade num corpo de queda livre, de queda, o atrito aumenta 4 vezes. Então imagina, por exemplo, um corpo, sei lá, com uma velocidade de 200 km por hora. Ali tem um atrito do ar. Quando eu dobro a velocidade, o atrito quadruplica. Quer dizer, isso cria uma espécie de... Não é um paradoxo, mas um problema, por exemplo, quando você vai pensar em objetos que têm que andar em velocidades enormes. Aviões supersônicos, por exemplo. Né? Para o avião supersônico andar acima da velocidade do som, ele vai gerar um atrito que, primeiro, a engenharia dele teve que ser modificada. Ele não pode ter aquela asa aberta que nem a de avião de cruzeiro. Porque o atrito vai ficar tão grande que ele vai esfacelar a asa do avião. O material tem que ser diferente. Né? Os objetos que vão para o espaço e retornam, como o ônibus espacial fez isso anos, cada reentrada, a velocidade dele era de milhares de quilômetros por hora. Milhares. Você imagina um corpo entrando na atmosfera com uma velocidade da ordem de 10 a terceira quilômetros por hora. Como isso é um problema, né? Tá? Tudo bem, gente? Aí, vamos continuar pensando. Você concorda que, quando ele cai, a força resultante ela é igual a P menos FAT? Tudo bem? O peso é constante. A força de resistência varia. Tudo bem até aqui, gente? O peso é constante, peso é igual a massa vezes gravidade, e a força de resistência varia, tá? Por causa da velocidade. Exatamente. Olha que observação interessante que fizeram aqui no chat. Perdão. Gente, se você olhar aqui na fórmula, força é igual a K vezes A vezes V quadrado. Aqui a gente tem uma constante e tem esse A aqui, tá? Essa constante e esse A são termos relacionados a, primeiro, a área do corpo, né? Então esse A seria a área do corpo. Quanto maior a área do corpo, mais atrito, tá? E esse K está relacionado a uma constante chamada constante aerodinâmica, que mais do que a área, é a forma do corpo. Porque você pode ter dois corpos com a mesma área, mas sofrendo atritos de maneiras diferentes. Isso explica o formato peculiar dos carros de Fórmula 1, dos caças supersônicos, dos próprios aviões, né? Esses formatos de objetos que precisam voar em velocidades das mais variadas, precisam ter uma aerodinâmica específica para aquilo. Então, por que a pena cai demorando e a bola de boliche não? Por causa da aerodinâmica, por causa da relação daquilo com o ar. O atrito que o ar gera na pena é um atrito muito mais significativo do que na bola, a ponto de atrapalhar o movimento da pena. Vê como a explicação é muito mais robusta, né? Tá? Agora, se você imaginar num limite a ausência de ar, não tem por que a pena e a bola não caírem ao mesmo tempo. Se você colocar na mesma altura, né? Sempre lembrando do Galileu, né? Tá bom? Agora, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Então, não sei se ficou respondida a pergunta. Qualquer coisa, retoma aqui, tá? Faz a tréplica. Tudo bem? Constante aerodinâmica, que tem relação com a forma do corpo, né? Com aquelas reentrâncias, né? A gente vê os carros esporte, né? Eles têm uns veios, né? Umas curvaturas que, obviamente, tornam a estética do carro muito bonita, porém, não é só estética. Você tem uma razão de ser para cada curvinha que tem naquela coisa, tá? Agora, gente, deixa eu fazer uma pergunta que deve ser intrigante. Tipo assim, né?
8 horas de Cuiabá, 9 horas de Brasília, começaram as perguntas intrigantes. A pergunta intrigante é a seguinte, gente, vamos fazer um exercício mental aqui. O peso é constante, não é? O peso é constante. Quanto mais ele cai, mais ele acelera, mais ele aumenta a velocidade. Se ele aumenta a velocidade, a resistência aumenta. Não vai chegar uma hora que essa resistência vai ficar maior que o peso, não? Que ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Ela não vai chegar um momento em que ela vai ficar maior do que o peso? Por que eu estou perguntando isso? Por um motivo muito simples. Se essa força de resistência ficar maior que o peso, o que você começaria a ver acontecer? Você começaria a ver corpos acelerando, acelerando, acelerando e de repente começando a frear. Isso não é possível. O que a gente percebe na prática é que a força de resistência ela vai aumentando, mas tem um limite. Qual é o limite? Imagina o seguinte, ó. Força de resistência em função da velocidade. Alguém, por gentileza, me diz para mim como é que pode ser esse gráfico. Força de resistência em função da velocidade. Propõe para mim um tipo de gráfico para isso. Você tem aqui, ó, força de resistência em função da velocidade. Como ela depende da velocidade ao quadrado, deixa eu ver, opa, apareceu aqui. Tem um delayzinho. Então, ela não é bem uma exponencial. Sabe por que ela não é uma exponencial? Ela é uma função de grau 2, ó, é um grau bem definido. Não é um exponencial. Na verdade, ela varia com o quadrado da velocidade. Então, é uma parábola. É uma parábola. Se eu considerar que ela é menos kVA quadrado, por que menos kVA quadrado? Porque assim, ela está sempre contrária ao movimento. Então, imagina o corpo descendo com uma velocidade e a força de resistência é negativa. Então, eu poderia imaginar uma coisa meio desse tipo aqui, ó. Isso aqui, ó. Só que ela vai chegar num momento em que ela vai se tornar constante. Em que momento isso acontece? Quando ela ficar igual ao peso. Quando ela ficar igual ao peso. Vamos ver aqui. Na minha cabeça, quando a força resistente for igual ao peso, a força resistente vai ser zero. É exatamente, pronto. Vou ler aqui, tá? Não vou identificar quem é que escreveu, mas eu vou ler. A pessoa escreveu assim, ó, que está pensando assim. Quando a força de resistência ficar igual ao peso, o corpo entra numa situação de inércia. Então, quando a força de resistência ficar igual ao peso, a resultante passa a ser zero. Pela lei de Newton, o que deve acontecer com o corpo em resultante zero, gente? Ou ele está em repouso, que não é o caso, ou ele está em M, R, U. Então, a partir desse momento, a velocidade do corpo para de aumentar. É uma velocidade máxima. É a velocidade que a gente chama de terminal. Tá? É a velocidade terminal. Aqui eu posso fazer uma observação de uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, mas não fiz ainda. Um pouco por falta um pouco de preguiça. Mais por preguiça mesmo do que a vontade é enorme. Que é pular de paraquedas. Os paraquedistas profissionais, os caras que pulam sozinhos, fazem aquelas formações e pulam de altitudes absurdas, eles controlam a velocidade terminal deles. Por quê? Porque vocês já viram os caras que trabalham com esse tipo de atividade, eles têm uma capa, a roupa dele, ela tem umas asas como se fosse de morcego.
né? Aquelas membranas entre os dedos, como se fosse de morcego. Então, o que ele faz ali é controlar isso aqui, ó. Por quê? Porque ele consegue aumentar e diminuir a força de resistência para conseguir frear e acelerar em altitudes. Né? Não sei se vocês já viram situações em que um paraquedista pula, um outro pula atrás, mas ele consegue alcançar o outro. Se os dois estivessem em queda livre, isso nunca seria possível. Um alcançar o outro para dar a mão para o outro e pegar o outro. Agora, no ar eu consigo. Por quê? Porque o paraquedista que está aqui em cima, ele pode diminuir a área para diminuir a resistência. Quando ele diminui a resistência, o peso acelera ele. Quando ele quiser frear, ele abre a roupa, né? Abre a capa, como se fosse a capa do Batman, vamos dizer assim. Percebem como você consegue criar questões de vestibular com essa brincadeira? Tá? Deu para entender, gente? Vamos fazer a questão? Buenos, buenos, buenos. Vamos ler aqui o enunciado. Que aí eu acho que a gente já consegue fazer. Um paraquedista... Peraí que tem gente chamando aqui. Na verdade, não é bem uma força de arraste, porque ela não está de fato arrastando o corpo, né? O que acontece, por exemplo, você pode ter um vento lateral, tá? Se eu tiver um vento lateral, você teria uma força de arraste, né? Então imagina o corpo caindo, ele tem uma resistência do ar que é vertical, tá? É claro que essa resistência do ar, ela pode ficar um pouquinho mais, assim, dependendo de qual for a aerodinâmica do corpo, mas eu não vou levar isso em consideração. O que você está chamando de arrasto, não sei se é exatamente isso, seria, por exemplo, uma força no outro eixo, uma perpendicular. Porque aí ele vai andar para baixo, mas também vai fazer isso, né? Um movimento meio assim, ó. Tá? Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Ele fala lá. O paraquedista com seu equipamento tem 80 kg, salta de um avião com paraquedas fechado. Após 10 segundos de queda, com o paraquedas ainda fechado, a velocidade máxima que ele atinge é de 180 km por hora. Deixa eu fazer um comentário sobre essa questão da velocidade terminal. O recorde mundial de velocidade terminal foi atingido por um paraquedista profissional, óbvio, especialista em altitudes elevadas. Tá? Bom, ele saltou, gente, da estratosfera da Terra. Tem até no YouTube. Depois vocês procurem no YouTube. Tá? O nome dele é Felix Baumgarten. Ele fez uma ação publicitária com a Red Bull, né? Os caras montaram uma sonda, colocaram ele dentro da sonda, e essa sonda estava amarrada a um balão, uma espécie de balão meteorológico. Qual era o intuito? Fazer com que ele pulasse da maior altitude possível para que ele conseguisse acelerar a ponto de quebrar a barreira do som. Então ele precisava pular de um lugar onde o ar fosse praticamente rarefeito, para não ter muita resistência, para dar tempo dele acelerar, para conseguir atingir a velocidade do som. E de fato ele conseguiu. Ele conseguiu quebrar a barreira do som. Tá? E aí tem lá a filmagem, uma coisa muito interessante. Tem a cena dele pulando, é assim... dá vertigem só de você assistir a cena, porque eles instalam na cápsula, né? Ele está sentadinho na cadeirinha, e eles instalam uma câmera no capacete dele e uma câmera dentro da cápsula. Então, e aí, dado momento, o balão para de subir. O balão vai subindo por densidade, né? Quando o balão para de subir, ele está, eu não me lembro exatamente a quantos quilômetros de altitude, não sei se exatamente se são 50, 60 quilômetros, eu nem vou dizer qual o número, porque eu não lembro, gente, sinceramente. Eu só sei que a hora que ele abre a escotilha, vamos dizer assim, da cápsula, você vê você já vê a curvatura da Terra total, assim, mas você já não está mais no céu azul. Você já não vê mais o céu azul, você já vê escuro. Você já saiu daquela região onde o céu, de fato, é azul.
É um negócio assim absurdo, é muito legal, bem interessante, tá? Aí, obviamente, né, à medida que ele foi adentrando a atmosfera, o ar foi ficando mais denso e aí você acaba tendo mais resistência, ele vai freando até atingir essa velocidade aí de 200 km por hora, tá? Beleza? Em um dado momento ele perde o controle, é bem assim coisa. Então ele fala assim, esquematize as forças que agem no corpo, já estão aqui. Já estão aqui, tá? No momento em que o paraquedas se abre. Para velocidades desta ordem de grandeza, a força de resistência do ar é dada por kVA quadrado. KAV quadrado. Estabeleça a relação entre as forças peso e resistência do ar e calcule o produto KA. Então é só colocar aqui, ó. Então como a força de resistência tem que ser igual ao peso, então 800. Isso aqui é o item B, né? Perdão. 800 igual a K vezes A vezes a velocidade ao quadrado. Só que eu vou passar ela para metros por segundo, tá? Dá 50, é isso? Espera aí. 180 dividido por 3,6. É, né? 50. Então, o produto K vezes A, quer dizer, curioso, né? Porque ele não quer nem o K nem o A, ele quer só o produto mesmo. K vezes A. Tá? É igual a 800 dividido por 50. 16. Tá? O que seria interessante você refletir sobre isso, né? Qual é o significado desse número em si? Quanto maior esse produto, Ka, maior vai ser a resistência que o ar vai oferecer àquele corpo na queda. Né? Ou porque o corpo tem uma aerodinâmica desfavorável, né? Ou a área do corpo é muito grande, a área exposta é muito grande. Então, quer dizer, quanto maior for o valor, pior aerodinamicamente falando, né, seria o corpo, tá? Agora, olha que interessante o item C, né, para você ver como o ar faz diferença na vida da gente. Essa frase foi bem idiota, a bem da verdade, mas enfim. Calcule a velocidade do paraquedista com o paraquedas fechado se não houvesse resistência do ar. Vocês notem que lá no começo da questão, ele diz que o cara caiu durante 10 segundos. Opa! Ele caiu durante 10 segundos. Aqui. Ó, 10 segundos. Supondo que ele caia em move por 10 segundos. Qual seria a velocidade dele? Então vamos lá. Sem resistência do ar, é vovô ateu. É vovô ateu. Onde o A vale 10, né? Essa é que é a sacada, porque o vovô ateu vai acontecer. A questão é que a aceleração é 10. Então V igual repouso mais 10t. 10t. V igual a 100 metros por segundo ou simplesmente 360 km por hora. Quer dizer, se não fosse a resistência do ar, ele teria basicamente o dobro da velocidade que ele tem nessa condição. Então, quer dizer, você imagina como seria complicado, inclusive, para acionar o paraquedas, né? É uma aceleração inimaginável, né? Assim, a gente não consegue conceber muito essa ideia. Embora a gente esteja sob a influência dela nesse momento, né? Só que nós estamos parados. Tudo bem, gente? Beleza? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Vou parando por aqui.